tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã. Com grande alegria estamos começando mais um programa essencial e temos a alegria de chegar no seu lar, no seu coração. Queremos hoje retomar o programa da semana passada, onde nós estávamos falando de um retiro que Jesus deu a Santa Faustina, dando a ela 25 conselhos de como vencer na batalha espiritual. Quero inclusive aproveitar para te convidar, se você perdeu o programa da semana passada, você pode acessar o programa Essencial no YouTube. Temos lá o canal Essencial, onde os programas são colocados semanalmente, atualizados ali. Você tem acesso a todos os programas, você pode assistir, você pode compartilhar com aquelas pessoas que você quer bem. Também no Facebook, www.facebook.com/essencialprograma, você pode curtir, ali você tem acesso aos programas anteriores e pode estar voltando a assistir aquele que te marcou e compartilhando com aquelas pessoas que você gostaria de mandar uma mensagem de Deus. Então, nós havíamos falado sobre 11 desses 25 conselhos que Jesus deu a Santa Faustina em um retiro que durou 3 dias. E aqui no parágrafo 1760 desse conhecido diário, A Divina Misericórdia, que foi o próprio Jesus que teve aqui grandes revelações, experiências místicas que Santa Faustina teve com Jesus e que hoje serve também para cada um de nós. Nós vamos continuar a partir do 12º conselho, porque se nós fôssemos retomar aqui, nós não teríamos tempo de concluir os 25 conselhos. Se experimentares de sabores, pensa antes no que poderias fazer de bom para a pessoa que te faz sofrer. Jesus vai então dar um precioso ensinamento a Santa Faustina, porque nós, quando queremos ser bons e alguma pessoa nos machuca, a gente reza pela pessoa, a gente muitas vezes não deseja mal para aquela pessoa, mas a gente trata de guardar ali uma distância, de ter realmente ali o cuidado de se afastar para se proteger. Mas Jesus vai dizer, faça o bem para essa pessoa. Jesus vai dizer, retribua o mal com o bem. E isso é fácil? Claro que não. Quando a gente procura fazer o bem e a gente é apunhalado pelas costas, como é difícil, como é duro, mas o Senhor quer nos ensinar o caminho da santidade, o caminho pelo qual nós podemos percorrer se nós queremos nos assemelhar a Ele. O 13º segredo que Jesus dá a Santa Faustina e a cada um de nós, evita a dissipação. É natural que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas passem por instabilidades. Mas assim como o tempo, que dia faz sol, dia chove, a gente precisa, dentro de nós, conduzir os nossos sentimentos, favorecendo os bons sentimentos. E a gente não pode desanimar quando a gente passa por momentos de dificuldade, momentos de desânimo, porque Deus vai olhar mais para a nossa decisão do que para os nossos sentimentos. Então devemos evitar tudo aquilo que nos dispersa, que nos faz querer sair da rota certa que Deus trilha para cada um de nós, que Deus designa para que nós possamos trilhar, e nós devemos favorecer aquilo de bom que existe em nós, favorecer os bons pensamentos, os bons sentimentos, o otimismo. O 14º conselho, cala-te quando te repreenderem. Que dificuldade! Porque quando nós somos acusados de alguma coisa, principalmente se acusados injustamente, mais do que rapidamente nós queremos nos justificar. E Jesus vai dizer, cala-te. Nós podemos olhar para o exemplo dele próprio que se calou diante daqueles que o acusavam. Então, é um exercício de autodomínio, é um exercício onde nós vamos aprendendo a nos educar.
Nós vamos aprendendo realmente a ser como Jesus. Nós vamos aprendendo a sofrer também pequenos sacrifícios que nós vamos ofertando a Ele por amor, para que nós possamos não nos justificar, mas deixar que Ele nos justifique, através do exemplo dele. 15º conselho de Jesus a Santa Faustina: não peças a opinião a todos, mas do teu diretor espiritual. Diante dele, ser franca e simples, como uma criança. É sinal de prudência quando nós pedimos a alguém conselho para tomarmos uma decisão importante na nossa vida. Mas o grande problema é que muitas vezes, diante de uma decisão que nós precisamos tomar, nós pedimos a opinião de muitas pessoas e aí a gente vai incorrendo em alguns riscos. Às vezes a gente pede a opinião de tanta gente, mas de tanta gente, que a gente acaba fazendo aquilo que a gente mesmo quer. Ou então a gente pede a opinião de tantas pessoas até ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir. Então Jesus vai dizer: não peça a muitas pessoas, pede ao teu confessor, ao sacerdote que te acompanha, alguém que tem experiência, ou mesmo alguém que não é o sacerdote, mas que você sabe que é alguém maduro na vida, maduro na fé e que pode aconselhá-lo. E pede que Deus possa inspirar esta pessoa para que você ouça aquilo que Deus quer que você ouça. O 16º conselho de Jesus a Santa Faustina é: não desanimes com a ingratidão. Foi Jesus quem disse: se você faz o bem só a quem te faz o bem, você já tem a sua recompensa. Nós somos convidados a retribuir com bem aquelas pessoas que não nos fizeram o bem ou que agem com ingratidão. E realmente a ingratidão é algo que nos paralisa muitas vezes. Nós temos o costume de ouvir no mundo moderno em que nós vivemos que bonzinho só se ferra. Mas a gente não pode pensar dessa forma se nós queremos seguir o exemplo de Jesus. Nós devemos sempre, a exemplo dele, dar a outra face. Eu sei que não é fácil, aquela situação em que você se dedica a alguém, você faz o bem e depois descobre que aquela pessoa está realmente falando de você pelas costas, mas retribuir o mal com o bem. Não desanimar diante das ingratidões. Nos lembrar que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se fosse para o Senhor e não como se fosse para os homens. Esse também é um caminho de santidade. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui meditando sobre 25 conselhos que Jesus deu a Santa Faustina para nós vencermos na batalha, na luta espiritual na nossa vida. Que nós possamos aprender com Jesus. E você está ouvindo, nós estamos aqui aprendendo com um retiro que foi o próprio Jesus que deu a Santa Faustina. Imagina que coisa maravilhosa, nós que quando participamos de algum retiro na paróquia, na igreja, um encontro de alguma comunidade, a gente já se sente tão bem por ouvir falar de Deus, tão tocado pelo Espírito Santo. Imagina essa situação onde o próprio Jesus é o pregador de Santa Faustina. Então que nós possamos abrir o nosso coração e acolher essas recomendações vindas do próprio Deus, que são tão ricas e ao mesmo tempo tão simples, tão próximas da nossa realidade. Então, não saia daí, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta com esses conselhos de Jesus a Santa Faustina e a cada um de nós. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. A identidade da pessoa humana está impressa no próprio ser e é a lei da vida que aponta o caminho para a felicidade. São valores que não mudam com o tempo, não são relativos. Por exemplo, todos concordam que não é certo matar, roubar, enganar, praticar a corrupção. O bem está no respeito, na amizade, na sinceridade, no amor à família. Todos desejam viver a paz. Pense nisso. Leis sociais não devem ser contrárias à lei da vida. A vida é o maior de todos os direitos. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. De volta com o programa Essencial,
Nós estamos falando hoje sobre os conselhos que Jesus deu, os segredos que Jesus revelou a Santa Faustina no combate espiritual, para que ela pudesse vencer todo o mal. E nós queremos tomar posse para cada um de nós também desses conselhos. Vamos falar aqui do 17º segredo que Jesus dá. Não examines com curiosidade os caminhos pelo qual te conduzo. É tão comum nós vemos que quando nós nos sentimos chamados, a gente sente insegurança. Eu, ao longo da minha vida, eu tenho visto algumas vocações estacionadas ou talvez até perdidas, porque aquela pessoa quer que Deus dê detalhes, pormenores daquele chamado. É como se nós pudéssemos dizer, Senhor, tá bom, você quer isso de mim, mas como que vai ser? Onde que eu vou dormir? O que que eu vou comer? Imaginem quando Deus chamou Abraão. Deus disse para Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te dar por herança. Abraão poderia ter questionado, Senhor, mas como assim? Aonde que é esse lugar? Quanto tempo eu vou gastar? Como é que eu vou comer? Onde é que eu vou dormir? Eu vou sair daqui com a minha família? Como que vai ser? Mas muitas e muitas vezes que nós temos visto que Deus, ao nos revelar algo, ao nos pedir algo, Ele nos fala o suficiente para hoje e para amanhã, e isso basta. E nós temos que dar passos na fé. É o Senhor que vai colocando os passos de acordo com o nosso direcionamento, nos pedindo fé. Essa é a palavra-chave. Então o Senhor pede que nós possamos nos abandonar nele, que nós possamos nos lançar e Ele vai tomar conta. Nós vamos colocando nele a nossa confiança. E Jesus, certa vez, também revelou a Santa Faustina que Ele age na nossa vida na medida que nós confiamos em seu amor. Na medida que nós confiamos e nos abandonamos é que Ele age. Por que nós muitas vezes vemos pessoas que Deus age inteiramente na vida daquela pessoa? É que a pessoa se abandonou inteiramente em Deus, a misericórdia de Deus. E já outras situações onde nós queremos ser o Deus da nossa vida. Nós queremos tomar as decisões por nós mesmos. Nós queremos dar o passo só à medida que nós vemos. E a fé, segundo nos descreve a palavra de Deus, ela é exatamente a certeza daquilo que não se vê. Então, Deus pede de nós passos de fé, que nós possamos nos abandonar e permitir que Ele cuide da nossa vida. E não tentar olhar com muita curiosidade para o nosso futuro. Deus vai cuidar de nós. Se Ele cuida das flores do campo, se Ele cuida dos pássaros do céu, Ele não vai cuidar de nós, que somos seus filhos? Nós podemos ter certeza que Ele cuida de nós. O 18º segredo: quando o enfado e o desânimo baterem à porta do teu coração, foge de ti mesma e esconde-te no meu coração. Quantas vezes na nossa vida nós já fomos traídos pelo desejo de chutar o balde, de jogar tudo para cima? Isso faz parte da nossa natureza humana. E inclusive eu tenho visto ao longo também dos anos aí, às vezes na empresa que eu trabalho, a juventude que tem o costume de ser mais precipitado, de querer tudo para ontem, de não saber esperar, de não ter paciência. Então, às vezes, por não saber esperar, por querer crescer muito rápido, acaba jogando tudo para cima, acaba realmente perdendo por não saber esperar o momento certo, a hora certa de uma promoção. Então, nós precisamos saber também acalmar o nosso coração, e Jesus vai dizer: esconde-te no meu coração. Então, aqueles momentos que nós nos sentimos desanimados, nos sentimos fracos, nos sentimos sem forças, é no coração de Jesus que nós devemos nos esconder, porque lá Ele vai nos acalmar e vai nos mostrar que Ele, no tempo certo, vai permitir que os frutos da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia possam frutificar na nossa vida. O 19º segredo: não tenhas medo da luta. A própria coragem muitas vezes afasta as tentações, que não ousa então acometer-nos.
não tenhas medo. Você sabia que esta é a frase mais dita de toda a Sagrada Escritura? Não tenha medo, não temas. Inclusive também é a expressão mais repetida por Jesus nos Evangelhos. Inclusive é a expressão mais utilizada por Jesus nos Evangelhos. Porque tens medo, homem de pouca fé. Então, nós precisamos entender que o medo nos paralisa. O medo, inclusive, ele é algo que alimenta o nosso inimigo, o nosso adversário. Ele é uma grande arma para neutralizar as nossas forças. Então, Deus pede que nós possamos ter coragem, ter a fé, porque Ele mesmo vai dizer aqui que a coragem, ela vai afastar de nós as tentações. Se nós nos apegamos com o Senhor e sabemos que nós pertencemos ao exército dele, nós somos do Senhor e Ele vencerá por nós, isso já será com certeza o primeiro passo rumo à vitória na nossa vida. O 20º Conselho de Jesus: combate sempre com profunda convicção de que eu estou contigo. E eu me lembro aqui de Jesus quando Ele disse: coragem, eu venci o mundo. O mundo que nós vivemos, ele é feito de batalhas. Nós travamos batalhas diariamente. Batalhas contra o mal, batalhas contra nós mesmos e batalhas que são normais, rotineiras da nossa vida, da nossa casa, no nosso trabalho. Então que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça, que nos inspire, para que nós possamos tomar sempre as decisões corretas, sempre tendo a certeza de que o Senhor está conosco, Ele não nos abandona. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele está sempre conosco. Você, meu irmão, minha irmã, nunca se sinta sozinho, nunca se sinta abandonado. Perceba e tenha convicção de que o Senhor está contigo e o Senhor torce por você. O Senhor quer que você seja um vitorioso, quer que você realmente levante a cabeça e acredite, a vitória é sua. Basta que você possa tomar posse estando com o Senhor e Ele já está do seu lado. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta para concluir esses 25 conselhos. Serás inteiramente do Senhor, teu Deus. Eu ouvi uma voz que era tão doce, tão mamãe. Ela disse para mim: filho, já é o suficiente. Está pronto para voltar para casa? E foi direta e foi penetrante. Por que você me faz sofrer? Eu pensei que estava enlouquecendo. E eu vi, quando estava perto de mim, uma linda mulher. Eu me recordo, e havia uma voz muito doce que falava comigo e me acalmava e me consolava também. Está sempre ao nosso lado, sempre nos acompanha, sempre nos aconselha. Ela está se oferecendo ao mundo, a toda a humanidade, como a rainha da paz. Serás inteiramente do Senhor, teu Deus. De volta com o terceiro e último bloco do programa Essencial, nós estamos aqui aprendendo do coração de Jesus, que é manso e é humilde, o caminho para a nossa santificação,
o caminho para nos tornarmos pessoas melhores. O mundo nos ensina a sermos altivos, grandes. O mundo ensina que nós precisamos ser pessoas que têm status. Se eu não posso ser, muitas vezes eu quero pelo menos parecer. Mas a lógica de Deus é completamente diferente. Deus nos convida a ser pequenos. Jesus que nos convida a nos fazermos o menor. É Ele que diz que aquele que quer ser o maior se faça o menor. E assim nós vamos descobrir a felicidade, a alegria verdadeira. E não a alegria efêmera, passageira, que o mundo quer nos ensinar. Que nós possamos aprender com Jesus. Até porque a misericórdia é exatamente isso. É a grande compaixão de Deus, o grande amor de Deus diante da nossa miséria. Então não tenha medo de se fazer pequeno. Não tenha medo de se humilhar diante do Senhor, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo que você é necessitado dele. E aqui nós nos fazemos aprendizes diante do Mestre que quer nos ensinar o caminho certo, a receita certa, para que sejamos pessoas realizadas, equilibradas, para que nós possamos, dentro do nosso lar, ensinar para os nossos filhos as receitas que vêm de Deus, que vêm do céu, para a alegria perfeita, para a alegria verdadeira. O 21º conselho de Jesus: não te guies pelo sentimento, porque ele nem sempre está em teu poder. Porém, todo o mérito reside na vontade. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe se nós estamos fazendo o melhor possível, se nós estamos nos esforçando o máximo possível para acertar. A gente não acerta sempre, mas a gente tem que ter a intenção. E Deus olha a intenção do nosso coração. E é dessa forma que nós seremos julgados. Se nós fizemos o melhor de nós, fizemos um esforço imenso para acertar a intenção. Deus olha o nosso esforço. Peçamos a Deus em oração que Ele possa nos dar a graça de nos esforçarmos para fazer o bem e sermos melhores a cada dia. O 22º conselho: nas mínimas coisas, ser sempre submisso às suas superioras. Preciso lembrar aqui que Santa Faustina era uma irmã religiosa. Então Jesus está pedindo que ela seja dócil às suas superioras. E nós podemos nos lembrar que, enquanto leigos que somos, nós também temos deveres de sermos submissos ao sacerdote da nossa paróquia, ao bispo da nossa diocese, ao nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que hoje está aí conduzindo a barca de Pedro. Então, nós também temos que aprender a obedecer. Estamos num tempo em que existe uma grande dificuldade em obedecer. A gente pode olhar para as nossas crianças. Parece que as crianças de hoje já não têm mais uma inclinação à obediência, elas querem fazer o que dá na cabeça, os professores que o digam. A dificuldade é grande e nós precisamos voltar a aprender a ter um coração dócil, obediente à vontade de Deus, porque assim nós seremos realmente felizes, porque quem ouve a voz de Deus vai ser feliz. Quem coloca em prática os mandamentos de Deus, a única consequência que vai ter é a felicidade. Jesus foi quem disse: eu sou o pastor, vocês são as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me obedecem, conhecem a minha voz. Que possamos nos esforçar para ouvir a voz do nosso pastor. 23º segredo que Jesus dá a Santa Faustina: não te iludo com perspectivas da paz e de consolo, mas prepara-te antes para grandes batalhas. Tem gente que se ilude e pensa que a vida cristã aqui nessa terra vai ser uma vida de paz e de harmonia, simplesmente, de um mar de rosas, mas nós sabemos que não é bem assim que acontece. A vida do ser humano, ela é repleta de provações e de tribulações, e a vida do cristão não é diferente. A nossa vida é uma constante batalha e nós temos que ter convicção de que nós somos combatentes. Nós temos que ter convicção de que o inimigo a todo tempo nos tenta, tentando nos fazer cair, tentando nos afastar do caminho de Deus, mas nós
temos que permanecer de pé. Eu me recordo de Eclesiástico 2, onde a palavra de Deus diz assim: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Sê paciente, espera no Senhor. Então, a nossa vida, ela é repleta de provas. Nós temos que carregar a nossa cruz. O demônio, o inimigo, ele não está preocupado com quem já está lá no mundo, com quem já está longe do caminho de Deus. Ele quer nos afastar de Deus. A paz verdadeira, a paz real, a paz completa vai existir sim um dia, mas lá no céu, aqui nesta terra, enquanto nós estivermos, nós vamos permanecer lutando com o Senhor, carregando a nossa cruz, porque é ela que vai nos dar a capacidade de um dia estar com o Senhor. Jesus nos deu o exemplo e nós precisamos trilhar o caminho como o nosso Mestre. 24. Fica a saber que tu estás atualmente em cena e que toda a terra e o céu inteiro te observam. Sabe aquela frase que hoje em dia a gente entra nos estabelecimentos e parece que a gente está num grande Big Brother? Sorria, você está sendo filmado. É mais ou menos isso que nós temos que ter em mente. A consciência de que constantemente o Senhor nos observa. Onde nós estamos, podemos estar sozinhos, mas ali o Senhor nos olha, nos observa, nos ama. E que essa consciência possa nos afastar de atitudes erradas. Então, muitas vezes, quando você está sozinho ali, você e a internet, eu não vou para longe de Deus porque o Senhor está ali comigo. Quando você está sozinho entre quatro paredes, você não está sozinho, o Senhor está te observando. Com essa consciência, nós possamos sempre ter o desejo de acertarmos, de fazer o que é certo, de rejeitarmos o pecado e buscarmos sermos mais santos a cada dia. E por fim, o 25º segredo de Jesus para vencermos na batalha espiritual. Luta como valorosos cavaleiros, para que eu possa recompensar-te, e não temas, porque não estás sozinha. Que essas palavras possam se tornar mesmo como um lema para a nossa vida, lutar como um cavaleiro, consciente de que a vitória o Senhor nos dá, se nós estivermos com Ele. O Senhor já venceu. E novamente aqui o não temas, não temas, não temas. Nós precisamos confiar que Deus está no controle. E Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então fique tranquilo. Tudo que possa acontecer, por pior que possa parecer, Deus é capaz, na sua bondade e misericórdia, de até mesmo do mal tirar um bem maior. E nós podemos entender que para nós o bem maior é a salvação da nossa alma. Nós podemos perder tudo nessa vida, nós podemos perder tudo mesmo, mas nós precisamos guardar a fé, que é ela que vai nos manter fiel diante das lutas, das provas, das perseguições que um dia nós possamos passar na nossa vida. E a gente vai ter a vitória, a coroa da vitória, aquela que realmente importa, aquela que um dia nós vamos receber da mão do Senhor, onde nós vamos estar para sempre, eternamente com Ele. Então que nós possamos sempre tomar a consciência de que essa vida é uma luta, sim, é uma luta que nós precisamos travar, mas o Senhor confiou em nós, Ele nos chamou à vida, Ele nos dá condições de passarmos por qualquer situação. Ele é fiel e nunca permitirá que nós sejamos provados acima ou além das nossas forças. Com Ele nós podemos vencer. São essas as palavras de Jesus, 25 conselhos que Ele deu a Santa Faustina e que Ele dá a cada um de nós, para que nós possamos um dia reinar eternamente com Ele no lugar que Ele preparou para todos nós. Essa vida, sim, ela estará repleta de altos e baixos, de alegrias e de sabores, mas nós temos a certeza de que o Senhor está conosco a cada dia, a cada instante, nos dando a força necessária para que nós possamos vencer sempre. Muito obrigado, Deus abençoe, que essas palavras possam edificar a tua vida e o teu coração
e até a semana que vem, se Deus quiser. Serás inteiramente do